O Internacional fechou a venda do meia Maurício, que agora será jogador da equipe do Palmeiras. Em contrapartida, a direção colorada vai receber mais de 40 milhões de reais, sendo que existem gatilhos que podem fazer com que este valor seja ainda maior. O último treino antes da partida contra o Vitória aconteceu na tarde deste sábado em Salvador. E a dupla de ataque está definida pelo técnico Eduardo Cudê, a partir das últimas ausências que aconteceram na equipe. A gente fala também a respeito da opção que Cudê pediu para a direção para substituir a saída de Maurício. Falaremos também a respeito de Yerry Mina, que não vem para o Internacional, e o motivo foi um conselho que a direção colorada recebeu. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 15 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Vamos começar falando sobre o treinamento que o Internacional realizou no CT do Bahia, lá em Salvador, antes da partida deste domingo contra a equipe do Vitória, às 4 horas da tarde, no estádio do Barradão. O Inter tem problemas para esse jogo, a gente sabe da ausência do Alan Patrick, que eu vou falar sobre ela na sequência. O Lucas Alário viajou, mas não tem ainda 100% de suas condições físicas, e existe uma sequência de jogos que vem desgastando a equipe do Internacional. Por isso o time vai ter mudanças em relação à equipe que empatou contra o São Paulo lá em Criciúma na última quinta-feira. Todas as mudanças eu não vou saber dizer, mas é bem complicado a gente traçar um time titular do Internacional, porque essas mudanças podem acontecer. O Bernabé pode entrar na lateral esquerda, na zaga certamente haverá mudança, o Robert Renan vai jogar, é possível que o Gabriel Mercado jogue também, ele que esteve suspenso na partida contra a equipe do São Paulo. No meio campo, o Thiago Maia talvez descanse, mas o tripé de meias ali de Bruno Henrique, Arangues, e aí o Wanderson deve jogar pelo lado esquerdo, esse tripé deve ser mantido, o Bruno Gomes pode entrar na vaga de algum desses jogadores, e a dupla de ataque é a principal novidade, porque Wesley e Luca devem começar jogando, tá? Eu apurei em Criciúma ainda, quando o Inter realizava um treinamento por lá, e eu trouxe aqui essa informação, de que o Eduardo Cudê tem receios para começar jogando com o Lucas Alário, porque o jogador ainda não tem 100% de suas condições em relação ao ombro direito, que está lesionado. Ele ainda tem alguns receios de choques, de trombadas diretas. Mas, como o Inter precisa desse jogador, ele está sendo levado para Salvador. Mas deve começar jogando com Wesley e Luca na frente, e aí o Alário entrando no segundo tempo. Lembrando que o Wesley é a aposta de Eduardo Cudê para encorpar este setor do ataque. Ele quer transformar o Wesley em um atacante, e um trabalho especial está sendo feito com este jogador, e a gente deve ver isso a partir dos próximos dias, com o Wesley jogando na linha mais adiantada e não aberto pelo lado esquerdo do campo. Sobre Alan Patrick, a gente teve a confirmação da lesão do Alan Patrick, tá? De acordo com o Internacional, ele teve um estiramento muscular moderado, o que dentro do cenário é até uma boa notícia, tá? A gente estava projetando que o Alan Patrick poderia ficar 4 semanas fora. Não vai ser isso. De 2 a 3 semanas é a tendência, aquele prazo inicial que a gente havia dado. O Alan Patrick com certeza está fora do Clássico Grenal, tá? O Inter não confirma isso, diz que vai avaliar o jogador diariamente, mas ele tá fora do Clássico Grenal, ele não vai ter condições de jogar no próximo final de semana, então já tá em Porto Alegre fazendo tratamento, o Alan Patrick, em relação a esse estiramento muscular moderado, que dá para se considerar uma lesão muscular grau 1, talvez, algo nesse sentido, tá? Na tarde desse sábado, na manhã desse sábado, na verdade, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito de Yerry Mina, tá? Que é o zagueiro que foi cogitado pelo Internacional, que o Inter demonstrou interesse, que o Inter fez um movimento para contratar, mas acabou não contratando e hoje desistiu da contratação, tá? O Inter descarta veementemente a possibilidade de fazer algum acordo em busca do zagueiro colombiano, e existe um motivo por isso. O Inter recebeu uma informação a respeito de Yerry Mina, de que o jogador não estaria 100% focado e não seria um bom reforço para o Internacional. Essa informação de bastidor fez o Inter ter convicção na desistência da busca por este atleta. Eu dou detalhes sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir. O Inter deve buscar algum zagueiro. O Carlos Salcedo é o favorito da direção colorada neste momento para substituir uma eventual saída do Vitão, uma eventual saída do Robert Renan, mas o Mina não será. Eu trago isso nesse vídeo que eu gravei na manhã deste sábado, tá? Vamos falar agora sobre o principal assunto do dia, porque o sábado teve
a confirmação e o fechamento, o desfecho da negociação envolvendo o meia Maurício, que foi vendido pelo Internacional. O acordo não está assinado ainda, mas está fechado. O Inter acertou a venda de Maurício para o Palmeiras. O Inter tinha 50% dos direitos econômicos deste jogador. E todo este percentual será vendido para o Palmeiras pelo seguinte preço: 7 milhões de euros, tá? O valor total da negociação, o Palmeiras vai pagar 11 milhões de euros, tá? Dos quais 7 vão para o Internacional, e aí o restante, 4, será dividido entre Desportivo Brasil, o próprio jogador e também o Cruzeiro. Mas o Inter vai ficar com 7, tá? O que dá 40 milhões de reais limpos nos cofres do Internacional. A negociação foi fechada, o Maurício viaja na semana que vem, no início dessa semana, segunda-feira provavelmente, para São Paulo, onde vai realizar exames médicos e assinar um contrato de 5 anos com o Palmeiras. Tem um detalhe também que foi descoberto. Existe um gatilho de produtividade do Maurício no Palmeiras que pode fazer com que o Inter ganhe mais um valor, algo em torno de 1 milhão de euros, tá? Esse gatilho diz respeito ao Maurício conseguir chegar na seleção brasileira, tá? Se ele for convocado para a seleção brasileira jogando pelo Palmeiras, o Inter ativa uma cláusula e ganha mais algo em torno de 1 milhão de euros, tá? Mas é um gatilho importante que pode fazer essa negociação chegar limpo para o Inter a 8 milhões de euros, mais de 45 milhões de reais. 50% era o que o Inter tinha, tudo será para o Maurício. O Inter não vai ter percentual de uma futura venda, com exceção do mecanismo de solidariedade da FIFA, porque o Maurício jogou dos 19 aos 22 anos no Internacional. Isso dá um certo percentual de 2% aproximadamente para o Inter, mas o Maurício já viaja no início da semana que vem para o Palmeiras e não joga mais pelo Internacional, tá? O Maurício não joga mais pelo Internacional e essa é a principal informação. Tem um outro detalhe, tá? Que o Palmeiras anunciou, ou melhor, o Cruzeiro anunciou a contratação do Dudu, que é um jogador que utiliza a mesma faixa de campo do que o Maurício, tá? E, obviamente, uma coisa tem a ver com a outra. O Inter fecha o negócio do Maurício e aí libera o Dudu para venda ao Cruzeiro. Ele vai defender o Cruzeiro agora e o Palmeiras faz esses ajustes em relação ao seu elenco, tá? Maurício indo, e isso já está definido, Serve é a primeira opção do Internacional. Eduardo Cudê fez este pedido e já tinha em conversas constantes com a direção essa ideia. Se o Maurício sair, melhor cara para substituir o Maurício seria o Franco Servi. O Franco Servi tem 30 anos de idade, está no Celta de Vigo, reserva, não joga mais no clube espanhol e é um jogador muito da confiança do técnico Eduardo Cudê, que o lançou no Rosário Central e o levou para o Celta de Vigo, inclusive. Não tem informações sobre como está a tratativa do Internacional para contratar esse jogador, mas o que a gente sabe, o Inter vai buscar um substituto para o Maurício e o Servi é o ficha 1, é a opção número 1 colocada como solicitação pelo Eduardo Cudê como substituto ideal para o Maurício, que está indo agora para o Palmeiras, tá? Uma última informação importante, está confirmado o Clássico Grenal para o Couto Pereira, 5h30 da tarde de sábado, dia 22. Aí eles estão debatendo questão de torcida, percentual, torcida única. A direção do Inter está tentando garantir alguns ingressos para a torcida do Internacional, mas o horário e data já está definido. Data, horário e local. Couto Pereira, sábado, dia 22 de junho, às 5h30 da tarde, vai acontecer o Clássico Grenal do Campeonato Brasileiro, lá em Curitiba. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. O Inter enfrenta o Vitória às 4 horas da tarde e eu vou passar aqui as odds desse confronto pelo Campeonato Brasileiro, tá? Odd do Internacional é de 2,33. Empate 3, Vitória está pagando 3,4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!